Olá. O deputado federal Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, já está no 5º mandato e há quase 30 anos é filiado ao mesmo partido. Hoje nós vamos conversar sobre a paralisação dos caminhoneiros, um problema que tem afetado pelo menos 11 estados do Brasil, com destaque para os 3 da região sul. Deputado, seja bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, como o senhor avalia essa crise relacionada com o transporte de caminhão? Essa crise não foi uma crise que começou com os caminhoneiros dizendo, bom, agora nós vamos parar porque queremos parar e tal, e fazer um movimento. Ela é fruto de um processo todo de deteriorização da economia, né? Nós estamos assistindo aí o Brasil de uns meses para cá, mais ainda, mais de um ano ou dois para cá, num processo de decadência da economia muito grande, né? A indústria parando, com dificuldades, né? A inflação voltando, né? Agora o preço dos combustíveis subindo, né? O governo recriando, refazendo aí alguns impostos e com isso dificultando a atividade econômica. Então, de repente, os caminhoneiros pararam porque eles não tinham mais como continuar. Não é um processo que eles desejavam, né? Nem fizeram isso para ganhar mais. Eles fizeram isso simplesmente para não ter que pagar para trabalhar. O preço do óleo diesel subiu, o governo resolveu botar impostos em cima do óleo diesel, que é a base do transporte da economia brasileira, né? Eles têm que pagar prestações dos seus carros, dos seus caminhões, as empresas também não fizeram reajuste porque caiu a atividade econômica, né? A lei dos caminhoneiros ainda não foi o governo não bateu o martelo na lei dos caminhoneiros. Então, o caminhoneiro hoje ele gasta R$1.000 para fazer um transporte a mais do que ele ganha. Então, ele vai ficar em casa. Ou ele fica em casa, e fica igual para toda a economia do Brasil, ou ele vai para chamar atenção, vai para a beira da estrada. É isso que eles estão fazendo. É claro que isso traz um prejuízo gigantesco para o país, né? Atividades econômicas, por exemplo, a minha região lá no noroeste do Rio Grande do Sul, a atividade da suinocultura, né? Ela está em alto risco, porque ali tem um grande, talvez o maior frigorífico, o maior abate de suínos do estado, eles abatem 6.000 suínos por dia, né? Tem 1,5 milhão de suínos por ano que são abatidos, né? E então eles têm um plantel de 600 a 800 mil suínos permanente nas granjas. Eles precisam comer. Claro. Na medida que não chega a comida, em 30 horas os suínos começam a morrer, né? E começam a se canibalizar, inclusive, né? Se durar mais 2 dias esse protesto aí, termina todo o plantel de suínos do noroeste do Rio Grande do Sul. Isso é um prejuízo de R$300 milhões que nenhuma empresa tem condições de arcar. Elas vão fechar os frigoríficos. São 10 mil empregos diretos ou indiretos, que é um dano definitivo, não é um dano assim, temporário. Não, faltou na prateleira do supermercado, mas os caminhões voltaram a funcionar, agora veio para a prateleira. Não é isso, né? É um dano definitivo. O próprio leite ainda é um dano temporário, mas porque não pode vender, ele joga fora o leite, né? Mas com os animais, particularmente os suínos, mas as aves, é uma tragédia que destrói a economia. É um dano permanente, não tem mais volta, né? Então, há que se negociar. O governo tem que ter sensibilidade para negociar isso, né? O ministro Rossetto ontem nos deu uma perspectiva de prorrogar a dívida, né, por 1 ano, carência da dívida, de fazer logo apresentar a lei, né, dos caminhoneiros sem nenhum tipo de corte e congelar o óleo diesel. Não, mas isso eu acho, pelo que eu vi hoje, os caminhoneiros não aceitaram. Eles querem uma redução do óleo diesel. Não precisa reduzir o preço do óleo diesel, retira o imposto que foi colocado agora, né? O PIS, COFINS e tal, retira isso dá quase 30 centavos, né, por litro, isso aí. Muito. E os empresários estão negociando, quer dizer, se eles melhorarem um pouquinho o custo, que eles não têm muita condição também de avançar, mas se eles melhorarem o valor do frete e reduzir um pouquinho o diesel, acabou o movimento, os caminhoneiros voltam à vida normal. Continuar assim, o país acelera toda a crise econômica que já começou, vai ser acelerada com uma velocidade fantástica, né? E ninguém sabe o que vai acontecer com isso. Então, o quadro que o senhor está trazendo é muito mais grave do que faltar um produto nesse mercado. Exatamente, a gente está falando de desemprego. Eu quero chamar a atenção que isso vai dar um desemprego em massa e a falência de empresas em massa.
por questão de uma semana, de 3, 4 dias. Não é um ramo da economia diferente. Não é tu ter uma peça do carro parada e depois tu leva para vender. Não, é a vida dos animais que está sendo destruída, né? É muito grave. Agora, como o senhor avalia, o que o senhor já falou, né, que está sendo administrada essa crise? Eu acho que ela não está sendo... Ontem nós tivemos com o ministro Rossetto, nós estamos criando uma comissão externa da Câmara para tratar desse assunto agora, nesse momento, o senhor lá está na no comissão? plenário. Devo estar na comissão, ela vai ser criada agora. E qual é o objetivo? É mostrar ao ministro que algumas coisas o governo tem que ceder. Essa história de ser cláusula pétrea, o preço do combustível, não pode ser do óleo. Estabelece um tratamento diferenciado para o óleo diesel do caminhão. Não precisa ser do carro de passeio, que é a diesel também. Claro. Do caminhão. O ministro tem que ter sensibilidade para isso. Não adianta ele endurecer, porque depois que o estrago tiver feito, não tem mais volta. Esse é o drama, né? É isso que nós estamos procurando sensibilizar o ministro para isso. Aparentemente também, além da negociação estar sendo insuficiente, estaria havendo agressão contra caminhoneiros? Parece que ontem, antes de ontem, ali em Xaxim, Xanxerê, em Santa Catarina, houve um conflito de grande proporção lá com a polícia rodoviária. É claro que eu acho que os caminhoneiros também têm que tomar alguns cuidados, não obstruir o trânsito para os veículos também, não pode parar o país inteiro, né? Mas já está mostrada a força que eles têm. Eles não precisam, eles têm que, se eles mantiverem o movimento, o governo terá que ceder, não tem como não ceder. Entendeu? Essa é o tipo da coisa que não tem, não quero. Não tem que querer. Entendeu? Tem coisas que não dá para impor uma vontade, pessoal. Tem que entender como é que funciona a economia do país. Então, eu acho que o governo isso não é caso de polícia, isso é caso de economia. E essa crise ficou assim porque o governo não teve competência para administrar a economia brasileira e está nos jogando nessa crise. E agora tem que resolver, né? E, ao mesmo tempo, não aproveitou as épocas de vacas gordas que a gente teve na última década para investir em transporte ferroviário, talvez. Com certeza. Não, em tudo, né? Na infraestrutura inteira do país e até nesse equilíbrio dos combustíveis, da parte de energia para mover os veículos, né? Então, eu acho que nós temos que... E a Petrobras, com esse escândalo todo também, é difícil de explicar para um cidadão brasileiro que vê o preço do petróleo desabar no mundo todo e lá para baixo nós estamos aumentando aqui o preço do óleo diesel, né? A ideia que a população está é que isso é para pagar a roubalheira da Petrobras, né? É isso que está passando para a população, quando a gente sabe que não é bem assim. Então é um problema de comunicação também. É um problema, em todos os níveis, mas a gente acha que o ministro Rossetto, mais sensibilizado, vai poder... nós precisamos que resolver isso hoje, no máximo até amanhã, não tem mais como esperar isso. Fora a questão da suinicultura especificamente, quais outros setores são os mais afetados por esse tipo de paralisação? Todos os setores são afetados, porque o problema é que não está chegando combustível ao posto, né? Sim. Então, todos os veículos da cidade começam a parar, né? Das cidades do interior. Todo o transporte de qualquer carga começa a parar no interior, né? Esse é o drama, né? E é um movimento espontâneo, é um movimento quase sem liderança visível, né? É feito por WhatsApp, por internet, porque eles não aguentam, eles não têm mais como trabalhar. O governo tem que se entender com os caminhoneiros, não tem jeito, né? E tem que ser hoje, né? Essa é a chave do enigma, do problema, né? O movimento de junho de 2013 foi espontâneo e sem liderança central. Agora os caminhoneiros... será que são um movimento de WhatsApp agora? É um movimento de WhatsApp, é um movimento parecido. Até porque o governo tem dificuldade de negociar, não tem um líder, né? Não tem um sindicato que controla tudo, não tem mais. Na verdade, não são as grandes transportadoras, que as empresas que têm muitos caminhões, são os pequenos, os que compraram seu caminhãozinho ali estão pagando a prestação, né? Estão vivendo daquilo, de repente estão ficando sem o frete está sendo reduzido, o preço do combustível aumentando, ele tendo que pagar a prestação, ele não aguenta. Então ele se comunica, ele estabelece, hoje é fácil estabelecer uma rede, e vão para a beira da estrada, né? É isso que está acontecendo. Mas como o senhor falou, a aprovação 100 vetos da nova lei dos caminhoneiros já não é mais o bastante para... Não é o bastante, por isso não resolve... Isso flexibiliza o horário de trabalho, melhora algumas coisas, mas o problema essencial agora é que se eles só com isso, eles saírem para trabalhar, eles vão pagar R$1.000 a mais, em média, pagam R$1.000 para trabalhar. Quem é que faz isso no mundo? Ninguém faz isso. É inviável. É inviável.
O ideal seria a presidente, ou o próprio ministro Rosseto, ou a presidente, vir para a televisão, explicar isso, anunciar isso, porque isso para o movimento. Só falta essa questão de ajustar o diesel agora, de tirar esse PIS/COFINS que foi colocado no diesel. Se fizer isso, eu tenho a convicção que o movimento para em seguida, né? Mas precisa vir para a televisão, porque como não tem um líder para negociar, tem que se comunicar pela imprensa, ou por rádio, ou por televisão, tem que fazer uma rede nacional e fazer uma comunicação, inclusive para salvar a economia de muitas regiões do Brasil. Como é o caso. A questão do pedágio já seria ponto pacífico, assim. Eu acho que isso isso não é um problema-chave, né? O custo, na verdade, o caminhoneiro está lutando para diminuir o custo total. Não importa de onde, né? Se reduzir o diesel é quase 70% do custo dele hoje, né? Com esse aumento. Então, esse é um problema mais sério. Tá certo. Obrigado, deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, pela sua participação. Eu que agradeço. Eu sou Juliano Pires e esse é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.